Olá pessoal, estou aqui novamente para mais uma videoaula. Desta vez, o tema da nossa videoaula é Segundo Reinado. Pessoal, nesse momento nós estamos chegando no módulo 7, tá, do livro 2 de História, né, da apostila 2 de História. Segundo Reinado, Política e Economia. Ok? Página 39 da apostila dos senhores, tá? Então é um texto bem rápido, né? Bem curto, de uma página, menos de uma página e meia, tá? Mais algumas questões vestibulares, tá? Cujo gabarito se encontra, como em todos os casos, né? Se encontra no início da apostila, certo? Então, módulo 7, o Segundo Reinado, Política e Economia, livro de História 2, apostila de História 2, página 39, ok? Bem, de agora em diante, o que vai acontecer? O tema Segundo Reinado é um tema muito longo, tá? É um tema muito extenso, tá? Muito mais extenso do que o Primeiro Reinado, o período regencial e até mesmo que o período joanino, certo? Bom, considerando que a média de tempo dos vídeos anteriores foi de 55 minutos, aproximadamente, tá? E o tema desse assunto aqui é um tema extenso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir, tá, esse tema Segundo Reinado em 3 aulas, tá? Sendo que neste primeiro vídeo eu tratarei da primeira parte do Segundo Reinado, né, que corresponderia, grosso modo, do ano de 1840 até 1864, que é, digamos, o período da consolidação do Império, da consolidação do Segundo Reinado, certo? Estabilização política do Segundo Reinado. Todos aqueles conflitos que marcaram o Brasil desde que a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808, eles começaram a ser superados durante o Segundo Reinado, certo? Então nós vamos ver como é que isso aconteceu, ok? O vídeo seguinte tratará sobre as guerras do Rio da Prata, tá? Especificamente nós vamos tratar sobre a Guerra do Paraguai. Nós vamos falar, né, sobre todas as guerras, tá, do Prata, né? Inclusive vamos fazer uma menção à Guerra da Cisplatina, embora nós tenhamos tratado dela no vídeo sobre o Primeiro Reinado, tá? Nós vamos mencioná-la, né, rapidamente, e entraremos em maiores detalhes sobre as demais guerras do Rio da Prata, né? Falaremos da guerra contra Uribe, né, no Uruguai, falaremos sobre a guerra contra Rosas, na Argentina, falaremos também sobre a guerra contra Aguirre, novamente no Uruguai, e finalmente nós vamos tratar sobre a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, certo? Esse será o nosso segundo vídeo, os conflitos ou as guerras da região do Rio da Prata, certo? Ou da região da Bacia do Prata. Ok? E o terceiro vídeo falará sobre a crise e o fim do Império, certo? Então, cronologicamente, nós vamos tratar do período que vai de 1870, quando acabou a Guerra da Tríplice Aliança, até 1889, quando vai ser proclamada a República no Brasil. Ok? Positivo, então. Então, vamos falar sobre o Segundo Reinado, tá? E aí, para falar sobre o Segundo Reinado, é necessário a gente retomar algumas ideias que foram desenvolvidas no final da aula anterior, que é a aula sobre o período regencial. O que nós vimos sobre o período regencial? O período regencial, está passando um avião, né? O avião tomou alguns segundos dessa aula, vamos seguir. Bem, o que nós vimos sobre o período regencial? Nós vimos que no período regencial, o período regencial ele foi praticamente um período republicano dentro do Império, um pequeno período republicano de 9 anos, né? Isso por quê? Porque a figura do imperador desapareceu,
né? Tinha abdicado, um tinha abdicado, o outro era menor de idade. Então, enquanto essa transição ela acontecia, né, os políticos do Império eles tiveram que governar o Brasil por si mesmos, né, por assim dizer. Nós vimos que, num primeiro momento do período regencial, os liberais moderados acabaram tomando conta, né? E, inclusive, esses anos em que os liberais estiveram no controle da regência, esses anos que vão de 1831 até 1837, portanto um período de aproximadamente 6 anos, os liberais vão implantar as suas reformas, certo? É por isso que esse período, eu não falei na última videoaula, esse período de 31 a 37, ele é chamado de avanço liberal, quando medidas liberais vão ser implantadas no Brasil. E aí eu mencionei a vocês, né? Por exemplo, a criação da Guarda Nacional foi uma das coisas, né? O ato adicional de 1834 foi outra, né? A implantação de uma espécie de federalismo dentro da monarquia, né? Que tem a ver com o ato adicional, é um exemplo, né, do que foi feito. Então, por exemplo, as províncias, né, elas vão continuar a ser governadas por presidentes nomeados lá no Rio de Janeiro. Porém, esses presidentes de província terão que prestar contas da sua administração para assembleias legislativas provinciais, que eram eleitas localmente e que tinham, né, por dever, né, cobrar, né, a administração do executivo, né, por assim dizer. O executivo seriam os governadores de província, certo? Nós vimos também algumas mudanças, né, juízes de paz, que antes eram nomeados pelo imperador, passaram a ser eleitos, né, pela comunidade, né, pela paróquia, seja lá o que fosse, ok? Então foram medidas que tendiam a estabelecer um federalismo, uma participação maior, uma participação local maior nas questões que diziam respeito à administração pública, certo? E o que nós percebemos que aconteceu em função disso? Começou a haver um acirramento das disputas entre as elites políticas pelo poder nas províncias. E esse acirramento vai se tornar violento e, se tornando violento, vão dar origem às inúmeras rebeliões provinciais do período regencial, né? Então nós vimos que teve no Pará a cabanagem, nós vimos que teve no Maranhão a balaiada, nós vimos que teve na Bahia a revolta dos malês, né? E a sabinada, certo? Nós vimos que teve no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha, tá? E assim, via de regra, essas revoluções, essas rebeliões, elas começavam com uma disputa entre elites que acabava abrindo brecha para as camadas médias e inferiores da sociedade, até escravos, né? Então, por exemplo, houve rebeliões de escravos, né, na Bahia, né, como foi a revolta dos malês. Houve rebeliões de escravos dentro da cabanagem, né? No meio da cabanagem aconteceu rebelião de escravos, né? Inclusive índios escravizados, que é uma coisa que não podia há muito tempo no Brasil, mas que acontecia de fato. E houve rebeliões de escravos também no Maranhão durante a balaiada, tá certo? Então, quer dizer, foi um momento em que houve uma ameaça à ordem imperial existente, que era aquela ordem escravocrata dos grandes proprietários de terra, né, os latifundiários, certo? Então houve uma ameaça a essa ordem, né? E aí a repressão, em geral, ela foi dura, ela foi violenta. Ela só não vai ser violenta, por exemplo, contra as elites, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, a Farroupilha ela foi derrotada com diplomacia. Eles foram derrotados militarmente, mas assim, o desfecho, o final foi negociado, certo? Então as rebeliões elas foram violentamente reprimidas com o uso da força, tá? Quando era o caso das camadas populares. Quando era o caso das camadas de elite, houve mais negociação, certo? Com o uso da violência, mais negociação, certo? Outro avião. Então, o que acontece? Essas rebeliões elas explodiram todas no período do avanço liberal, que acaba em
1837. O que acontece de 1837 até 1840, quando acabou o período regencial? Nesse período, aconteceu o regresso conservador. Então, Então, o que acontece? O poder que até então era ocupado pelos liberais moderados, ele passou a ser ocupado pelos conservadores. E isso teve a ver com uma constatação por parte das pessoas da época que as medidas liberais elas só provocaram confusão no Império. Pelo menos era a maneira como se via, né? Dá muita liberdade para o povo, deu nisso, deu confusão, deu revolução, as coisas saíram do controle. Então é a hora de novamente o governo ser forte e agir como mão forte. E aí houve o tal do regresso conservador, né? E aí só lembrando, né? Teve a regência trina provisória, a regência trina permanente. Aí depois a regência una com o padre Antônio Feijó, que governou até 1837, não acabou o mandato, foi sucedido pelo Araújo Lima, que também não acabou o mandato. E por que o Araújo Lima não conseguiu acabar o mandato? Porque os liberais, né, não estavam satisfeitos de terem sido alijados do governo, terem saído do governo. O que eles vão fazer? Eles vão fundar, no Rio de Janeiro principalmente, o Clube da Maioridade. Esse Clube da Maioridade defendia a antecipação da maioridade do futuro monarca do Brasil, o Dom Pedro de Alcântara, príncipe, né, por enquanto, do Brasil. E aí o que acontece? Eles vão conseguir, através do Clube da Maioridade, convencer o jovem príncipe a se tornar imperador, certo? E com isso vai ser concretizado o golpe da maioridade. Após o golpe da maioridade, o que vai acontecer? Dom Pedro II, agora ele pode ser chamado de Pedro II, Dom Pedro II vai dissolver, tá, a Assembleia Geral do Império, tá, vai demitir o Araújo Lima e vai nomear um liberal para ser governante do executivo brasileiro, né? Esse governante do executivo brasileiro, um liberal, vai convocar novas eleições, tá? E vai realizar as chamadas eleições do cacete. Tá? O que foram essas eleições do cacete de 1840? Foram eleições marcadas pela violência, pela fraude, certo? Por uma série de irregularidades que vão dar maioria para o Partido Liberal dentro da Assembleia Geral. E essas eleições do cacete, elas vão inaugurar uma prática muito recorrente aqui no Brasil, que é justamente essa: o uso de fraude e violência por ocasião das eleições, tá? E assim, né, se inicia essa prática de se nomear, o imperador nomeia um político, esse político vai fazer eleições e essas eleições sempre vão ser marcadas pela fraude e pela violência, certo? Então, isso é o que se chama, né, das contradições do liberalismo brasileiro, né? É um liberalismo, né, em que eleições são fraudadas, em que eleições são marcadas por violência, é um liberalismo que aceita de bom grado a escravidão, é um liberalismo que não aceita muito bem a ideia da igualdade de todos perante a lei, certo? É o liberalismo brasileiro, tá? E aí, gente, ironicamente, o que vai acontecer? Menos de um ano após a nomeação de um liberal para governar, né, como ministro, o Brasil, esse liberal é derrubado e a Assembleia Geral do Império, majoritariamente liberal, foi dissolvida. Por quê? Porque o Dom Pedro II vai fazer o uso do poder moderador. O poder moderador e o Conselho do Estado haviam sido suspensos durante o período regencial. Com a volta do imperador, né, agora tem o imperador, agora tem poder moderador e agora tem Conselho de Estado. Então, o Dom Pedro II, um molequinho lá dos seus 15 para 16 anos, ele vai fazer o uso novamente do poder moderador. Já tinha usado com Araújo Lima, usou novamente com esse governo liberal. Então ele vai dissolver a Assembleia Geral Liberal, certo? Vai demitir o ministro que governava o executivo e vai convocar os conservadores de volta para o governo, certo? E aí qual vai ser a reação dos liberais? Tá? Os liberais, sobretudo de Minas e São Paulo, não vão aceitar muito bem essa medida. E aí eles vão se rebelar contra o Império, tá? E aí
o imperador vai nomear uma pessoa que vocês já conhecem para debelar essas duas rebeliões, tanto a rebelião de Minas quanto a rebelião de São Paulo. Quem vai ser essa pessoa nomeada? Vai ser nomeado um pacificador, né? O famoso Luiz Alves de Lima e Silva. Essa altura já era brigadeiro, ou coronel, ou brigadeiro. Ele já era o Barão de Caxias, porque ele já tinha atuado lá no norte, lá no Maranhão, na Balaiada. Então ele vai atuar nas revoltas liberais de 1842, uma revolta dos liberais contra a dissolução de uma Assembleia Geral do Império, majoritariamente liberal, pelo imperador, usando o poder moderador. Então eles vão se rebelar e vão ser reprimidos e pacificados pelo Barão de Caxias, tá? Vão ser debelados, então, essas duas rebeliões, certo? E passado mais algum tempo, então a ordem imperial ela vai se consolidando. Passado algum tempo, o Dom Pedro II, inspirado no parlamentarismo inglês, ele vai estabelecer um regime parlamentarista no Brasil. Ele vai falar, não, o Brasil tem que ser uma monarquia como é a monarquia inglesa, estável, né, funcionando plenamente, respeitando as liberdades, né? Afinal, aqui tem Partido Liberal e Partido Conservador, na Inglaterra também tinha Partido Liberal e Partido Conservador, então ele acha que o Brasil tem que funcionar como uma Inglaterra, tá? E aí ele estabelece o regime parlamentarista no Brasil. O problema, ou não sei se é o problema, mas pelo menos a diferença, é que lá na Inglaterra não tinha poder moderador como aqui no Brasil tinha. Então, o que acontece? No Brasil, o parlamentarismo ele vai funcionar de maneira inversa do que funcionava na Inglaterra. Na Inglaterra, como é que funciona o parlamentarismo até hoje? O partido com maioria no parlamento elege o primeiro-ministro e o primeiro-ministro vai governar a Inglaterra, certo? É simples assim, tá? Lá na Inglaterra, o rei reina, mas não governa, tá? O rei ele dá a bênção, ele fala assim, ó, você é o primeiro-ministro, esteja abençoado para governar esta nação, certo? Porque lá o rei, no caso na época era a rainha Vitória, né? A rainha reina, né? Mas ela não governa. No Brasil era o contrário, no Brasil o imperador nomeava um ministro, né? Para ser o chefe de gabinete, né? A partir de 1847 ele nomeia. Essa pessoa convoca eleições e essas eleições são marcadas por fraude e violência e acaba que a Assembleia Geral sempre vai ter uma maioria do partido da pessoa que foi nomeada pelo imperador. Assim fica fácil, né? E por isso que o parlamentarismo instaurado no Brasil em 1847, ele ganha o apelido de parlamentarismo às avessas, porque realmente é invertido em relação à concepção original de parlamentarismo que vem da Inglaterra. Certo? E aí, gente, vai haver de novo uma reação a um gesto do imperador. Essa reação foi a última grande revolta do Império, a Revolução Praieira, tá? E o que aconteceu na Revolução Praieira que se deu em Pernambuco no ano de 1848? Meio que assim, inspirados nos ventos da Revolução de 1848 na Europa, a famosa Primavera dos Povos, tá? Liberais pernambucanos que tinham sofrido um golpe lá em Pernambuco, um golpe no sentido de terem sido derrotados pelos conservadores, né, lá de Pernambuco, que era um partido majoritário lá em Pernambuco. Eles vão se rebelar na cidade de Recife, né, e assim, o nome da rebelião, inclusive, é Revolução Praieira. Por quê? Porque esses liberais, eles possuíam um jornal que era meio que a voz do Partido Liberal em Pernambuco, na Rua da Praia, né? Na Rua da Praia, no Recife. Então, como o jornal deles ficava na Rua da Praia, no Recife, a revolução ficou conhecida como Revolução Praieira. E o que defendiam os praieiros, né? O pessoal da praia, do surf lá, né? No meio dos tubarões. O que eles defendiam? Eles defendiam sufrágio universal masculino, tá? Portanto, o fim do voto censitário, que é o voto baseado em renda no Império. Eles defendiam a separação do Estado da Igreja, certo? Eles defendiam o federalismo, eles defendiam a República, no final das contas, né? Pelo menos alguns deles defendiam a República, né? Outros achavam, não, dá para continuar o Império, mas
com federalismo, com autonomia para cada província se autogovernando, por exemplo, presidente da província eleito pela própria população de Pernambuco e não nomeado pelo Rio de Janeiro, pelo imperador, como era até então no Império, certo? Então eles vão se rebelar, vão ser reprimidos, vão perder mais uma vez. Então aqui, só no século XIX, 3 rebeliões aconteceram em Pernambuco e as 3 foram derrotadas. A Revolução Pernambucana, de 1817, a Confederação do Equador, de 1824, e a Revolução Praieira, de 1848, tá? Também foi derrotada. Tá? Mais uma derrota, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, para os pernambucanos, certo? E aí, vamos falar um pouco sobre a estabilização do Império, tá? Então, a estabilização do Império, ela se deu justamente nesse período, né? Entre 1840 e 1864, e como vocês estão vendo, não se deu sem resistência. Houve resistência em 1842 com as revoltas liberais, né? Veja, os liberais saem perdendo, né? Então, com as revoltas liberais de 1842 em Minas e São Paulo, né? E também com a Revolução Praieira de 1848, tá? Então, uma nova derrota dos liberais. Isso significa o quê? Que os valores conservadores, né, o jeito de governar conservador, a organização do Estado brasileiro conservadora acabaram vencendo nesse período, tá? Nesse período, ok? Que é o quê? A defesa de um Estado centralizado, a defesa do uso do poder moderador, do sistema do Conselho de Estado, o parlamentarismo às avessas, certo? E esse sistema, ele teve uma vantagem para a estabilidade política do Império. Por quê? Porque, através desse sistema, havia alternância de poder, alguma alternância de poder. Por vezes eram liberais, por vezes eram conservadores que governavam. E com o tempo, o que vai acontecer? Até mesmo os liberais, eles vão aceitar, né? Vão começar a falar, tá, não, pelo menos desse jeito está tendo uma alternância, então uma hora a gente governa, outra hora os conservadores governam. Mas é sempre daquele jeito, né? Com o parlamentarismo às avessas. Se é um liberal que vai ser o chefe do gabinete, né, vai ser tipo o primeiro-ministro do Brasil, esse cara ele vai fazer uma eleição totalmente fraudada que vai beneficiar o Partido Liberal. E a mesma coisa se é um cara do Partido Conservador, né? E aí é bem interessante, porque tem um dito do Império que assim explica bem essa situação. Tá? Porque os liberais acabam ficando muito parecidos com os conservadores e os conservadores ficam muito parecidos com os liberais, né? Então até a ideia de uma monarquia constitucional. Era uma monarquia constitucional, uma ideia liberal, mas tinha alguma coisa de conservador, que era, por exemplo, o poder moderador e o Conselho de Estado. Senado vitalício, aliás, o pessoal da Revolução Praieira era contra o Senado vitalício, tá? Contra o imperador indicar, né, entre os 3 mais bem votados para senador em cada província, o imperador escolhia um para ser o senador. Eles eram contra esse sistema também, né, do voto em lista tríplice por parte do imperador, da escolha em lista tríplice por parte do imperador, né? Então os liberais eram contra isso, mas como eles foram derrotados, eles acabaram aceitando, e aí é que vem, né, a história de uma frase muito famosa no Império, que é o seguinte: os liberais tinham um apelido de Luzia no Império, né? Eles eram conhecidos como os Luzia, né? Por que os Luzia? Porque os liberais foram derrotados pelo Barão de Caxias numa batalha em Minas, numa cidade chamada Santa Luzia. E a batalha ficou conhecida como Batalha de Santa Luzia. Então, de maneira assim, jocosa, sacana, zoeirinha, né? Os conservadores chamavam os liberais de Luzia, ô Luzia, tipo assim, né? Para lembrar vamos supor um alemão zoando o brasileiro, para lembrar do 7-1, né? O cara faz lá, ô 7-1, ô 7-1zinho, para lembrar da derrota que ele tomou, né? Então os liberais eram o tempo todo lembrados, né, de que eles tinham sido derrotados na Batalha de Santa Luzia, e eles ficaram conhecidos como Luzias, certo? E aí os liberais, para não ficar tão por baixo, eles arrumaram também um apelido para os conservadores, né? Eles começaram a chamar os conservadores de saquaremas, né?
Por que Saquarema? Porque Saquarema era uma cidade, até hoje uma cidade do interior do Rio, onde ocorriam grandes escândalos, né, que envolvia questão de compra de voto, de aliciamento de eleitor, fraudes, né? Era escandaloso o negócio lá em Saquarema. O domínio conservador em Saquarema era uma coisa escandalosa, era tipo um mensalão, um petrolão, uma coisa assim que era para envergonhar, né? Acho que nem envergonhava, mas era para envergonhar, né? Então os liberais começaram a chamar os conservadores de saquaremas. Daí vem a frase, né? Diz a frase, tá? Nada mais semelhante a um saquarema, um conservador, do que um Luzia no poder, um liberal no poder. Então nada mais semelhante a um conservador do que um liberal no poder. Tá? Então o que diz essa frase? Saquaremas e Luzias se comportam da mesma maneira quando estão no poder. Liberais e conservadores se comportam da mesma maneira quando estão no poder. Dá o que pensar, né? Mudou alguma coisa de lá para cá? Interrogação. Tá? Vamos lá. Então, é de se perguntar também, será então que os liberais e os conservadores eram tão iguais assim? Vamos pensar sobre o que os liberais e os conservadores tinham de igual ou de semelhante? Tá? Dá para a gente considerar, por exemplo, tá? Nem liberais nem conservadores eram contra a escravidão. Isso era uma coisa que eles tinham em comum. Tá? Liberais e conservadores em geral representavam os interesses dos grandes proprietários de terra. O cara podia ser até um deputado que não tivesse terra nenhuma, mas na hora que ele ia lá votar, discursar, muitas das vezes ele defendia os interesses dos grandes proprietários de terra do Império e dos donos de escravo. Tá? Claro, a maioria dos políticos do Império eram brancos ou pelo menos eram considerados como tais. A gente sabe que no Brasil é complicado, né, a gente se chamar de branco. Eu aqui olhando minha pele, né, eu olho a cor da minha pele e não vejo uma pessoa branca, mas alguém pode olhar para mim e falar, não, esse cara é branco, tá? Eu respeito, tá? Enfim, então no Brasil a questão de ser branco ou não ser é meio complicado, mas, né, quem atingia cargos de mando no Império geralmente era branco ou era considerado como tal. Certo? Então, quer dizer, isso liberais e conservadores tinham em comum. Eram brancos, né? Aspas, brancos, grandes proprietários de terra ou representantes dos grandes proprietários de terra, donos de escravos ou representantes dos donos de escravos. Certo? Ou seja, eram da camada senhorial da sociedade brasileira. Era da camada dos que mandavam, dos que tinham curso superior, dos que tinham rendas, certo? Dos que estavam por cima da carne seca, certo? E isso liberais e conservadores tinham em comum. O que liberais e conservadores poderiam ter de diferente? Tá? Os liberais, mesmo aceitando governar, dividir o governo com os conservadores, né? Teve até um período que teve o gabinete de conciliação em que liberais e conservadores governaram juntos. Eu até anotei aqui, não anotei, mas foi ali por volta da década de 1850, né, em que liberais e conservadores governaram o Brasil, dividindo postos de governo e tal. Depois eles se separam, né, parará, certo? Mas o que acontece? Os liberais, eles continuavam defendendo o federalismo, continuavam sendo contra o uso do poder moderador, ainda que o imperador usasse de vez em quando o poder moderador em benefício dos liberais, certo? Eram contra o Senado vitalício, era contra o Conselho de Estado, né? Os liberais eram contra isso. E os conservadores, tá, pensavam o contrário. Eles eram a favor do Estado centralizado, né, no Rio de Janeiro, eram a favor do poder moderador, eram a favor do Senado vitalício, eram a favor do Conselho de Estado, certo? O Partido Conservador, interessante isso, o Partido Conservador era forte onde? O Partido Conservador, ele é mais, não vou dizer que ele é contra mudanças, mas ele é mais, cria mais dificuldades para as mudanças, né? Ele é mais, assim, tende a ser mais cuidadoso com as mudanças, né? Então, onde o Partido Conservador era forte? O Partido Conservador era forte nas regiões onde a economia estava estagnada ou decadente. Tá? Querem exemplos?
o Partido Conservador era forte em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. Tá? Ah, professor, mas o senhor disse que o café começou no Vale do Paraíba, e o Vale do Paraíba é no Rio de Janeiro, e o café estava se expandindo nessa época. É verdade, mas não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque o café ele começou no Vale do Paraíba no sentido Rio-São Paulo. Ele foi indo na direção de São Paulo, e a partir ali das décadas de 1850 e 1860, o café foi se expandindo na direção do Oeste Paulista. Certo? Quando o café estava indo para o Oeste Paulista, ele começou a entrar em decadência no Vale do Paraíba. Entendeu? Claro, o Vale do Paraíba Paulista demorou um pouco mais para entrar em decadência, mas o Vale do Paraíba Carioca entrou em decadência já ali por volta de 1850. Começou a entrar em decadência, tá? Não entrou em decadência de uma vez, mas começou aquela, né, diminuir a produção quando viu, entendeu? Então, na medida em que o Rio de Janeiro vai se tornar decadente economicamente, os conservadores vão ganhar espaço lá no Rio de Janeiro. Então, os conservadores eram fortes em Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia, certo? E os liberais eram fortes onde? Eles eram fortes onde a economia era mais dinâmica, né? Então, por exemplo, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, onde a economia era mais dinâmica, né? Os liberais acabavam levando vantagem, né? Outra coisa interessante de se colocar é o seguinte: havia uma adesão muito grande entre os profissionais liberais, no sentido de serem liberais, certo? Profissional liberal, liberais, né? Tipo advogado, médico, esse pessoal com diploma de bacharel, exercia alguma profissão, né? Podia ser grande proprietário, mas além disso era médico, advogado, professor, etc, etc. Esse pessoal tendia a ser liberal, tá? Os conservadores tinham uma grande adesão entre servidores públicos, tá? Pessoas que serviam o Estado, ok? Até mesmo militar, juiz, esse pessoal assim tendia a ser mais para o lado conservador, ou seja, em defesa do Estado centralizado, de um governo mais forte, um governo que colocasse mais disciplina no povo, né? Eram esses os valores defendidos por esse pessoal, certo? Bom, é isso, tá? Sobre essa questão, acho que tá bom, tá? E o que mais dá para falar, tá? Dá para falar também sobre o que aconteceu nesse período, né, de 1840 até 1864, a expansão cafeeira, claro, sim, né? E aí vocês devem mais ou menos conhecer a história do café, né? O café, ele vem do mundo árabe, né, do mundo islâmico, né? E através dali chegou ao Ocidente, né? Ele chega ao Brasil vindo do Caribe, né? Ele chega ao Brasil vindo do Pará. Aliás, tem uma história interessantíssima, né? Foi um major do exército português que foi lá na vizinha lá, Guiana Francesa, foi fazer uma visita ali e roubou, né? Parece que ele seduziu a mulher de um grandão lá na Guiana Francesa, né? Make love com ela, e aí roubou umas mudas de café e levou para o Pará, né? Isso no século XVIII, ali por volta de 1720. E ali do Pará é que o café veio descendo até chegar ao Rio de Janeiro. E aí alguém teve a ideia de começar a plantar ali mesmo no Rio de Janeiro, né? E do Rio de Janeiro esse café ele vai descer para o sul da província do Rio de Janeiro, para a região do Vale do Paraíba. E ali o café vai se dar muito bem, né? É uma terra, é uma região de planalto, né? O que é muito propício para o desenvolvimento cafeeiro, né? Por exemplo, hoje em dia se fala muito do café colombiano, e o café colombiano é plantado no sopé dos Andes, né? Numa região de altitude também. Então o clima serrano, que é o clima do sul do Rio de Janeiro, é um clima que favorece o desenvolvimento da lavoura do café, certo? E a partir do Vale do Paraíba, então, sul do Rio de Janeiro, o café vai se espalhar na direção do Vale do Paraíba Mineiro, que é bem pequeno, mas, né, tá lá, e principalmente na direção do Vale do Paraíba Paulista, certo? Então vai se desenvolver, né, a lavoura vai se desenvolver, por quê? Porque nesse contexto, ali 1820, 1830, 1840, nesse contexto aí, é bem o contexto já está começando a segunda fase da Revolução Industrial,
em que, além da Inglaterra, outras regiões estavam começando a se industrializar, certo? E o que isso tem a ver com o café? É o seguinte, na medida em que a indústria vai avançar, a indústria vai precisar de mão de obra, certo? E mão de obra urbana, né, que, portanto, não está envolvida diretamente com a agricultura, e mão de obra que precisa de algum estimulante para o trabalho, para o tipo do trabalho industrial, que é aquele trabalho incessante, né, aquele trabalho que exige atenção, né, empenho constante da pessoa. E o café é um estimulante, certo? Então, né, faz todo sentido o café se tornar um produto muito procurado justamente nesse contexto pelas nações industrializadas. E está lá o Brasil para fornecer essa mercadoria, né? E aí, gente, o café tirou o Brasil do buraco financeiro. Vamos lembrar que desde o período joanino o Brasil vinha se arrastando numa crise complicadíssima, né? Os principais produtos de exportação do Brasil estavam em baixa no mercado, né? O algodão, o tabaco, o açúcar, né? E o café veio salvar a economia do Brasil, né? Salvar as finanças brasileiras. Só que, novamente, nós temos uma economia agrária exportadora. Novamente, o Brasil não sai desse esquema agrário exportador, né? Teve a época do ouro, né, do extrativismo, né, mineral, né, mas não sai desse modelo. Aquela economia bem simples, certo? Não sai. Então, a base da economia brasileira continuava a ser uma base primária, certo? Uma economia muito primária, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa questão da expansão cafeeira? Bem, ela vai atingir o oeste da província de São Paulo, né? E na província de São Paulo, inclusive, o café vai se dar muito melhor do que tinha se dado no Vale do Paraíba. Por quê? Porque lá no oeste de São Paulo, o café vai encontrar um solo mais favorável, né, que é a famosa terra roxa, tá? Terra roxa, que de roxa não tem nada. Quem conhece o interior do Paraná e o interior de São Paulo sabe que o chão no interior de São Paulo e no interior do Paraná é vermelho. O famoso pé vermelho é por isso, né? O pessoal que vem do interior, né? Então, a terra é vermelha, mas conhecida como terra roxa, né? Por quê? Porque em algum momento aí do século XIX vão começar a chegar ao oeste de São Paulo imigrantes italianos que olhavam para a terra e falavam no seu italiano terra rossa, né, que é vermelho em italiano. Então ficou por aproximação rossa, vermelho em italiano, ficou traduzido como roxa, né, que é uma outra coisa no nosso idioma, ok? Mas essa terra roxa era muito favorável, né? Outra coisa que vai fazer o diferencial de São Paulo é o seguinte, né? O governo da província lá vai tomar várias iniciativas no sentido de construir ferrovias para favorecer o transporte do café na direção dos portos para serem, né, exportados lá para a Europa, principalmente, a América do Norte também, Estados Unidos também se tornou um grande consumidor do café brasileiro. Então, quer dizer, a província de São Paulo vai atuar muito intensamente nesse sentido, né, de favorecer esse negócio do café, tá? Isso explica por que os liberais eram fortes em São Paulo, né? Porque eles queriam um governo provincial forte, um sistema federalista, uma maior autonomia para a província de São Paulo, para a província de São Paulo favorecer os interesses das elites cafeicultoras paulistas, né? Faz todo sentido, ok? E também, né, tem a questão do Porto de Santos, né, que favoreceu bastante a localização, né? Não era muito distante, né, das localidades interioranas de São Paulo, né? Era um porto também que tinha muita capacidade, né, de atracação de navios. Isso favoreceu também a exportação do café. E outra coisa, outra área de atuação da província de São Paulo, né, juntamente com o governo imperial, vai ser de atração de imigrantes. Claro, a atração de imigrantes ela começa por iniciativas particulares, né? Uma delas foi a do senador Vergueiro, né? Foi um senador do Império que tinha lá uma propriedade na região de Limeira, próxima de Campinas,
e lá ele fez a primeira experiência, né, uma experiência de parceria, né, na qual ele atraiu imigrantes alemães e suíços, né, no sistema de parceria, que seria o seguinte, né, ele arcaria com os custos de transporte desses imigrantes para Limeira, né, e aí eles começariam a produzir, né, uma muda de café, ela leva, desde o momento que é plantada até começar a produzir, ela leva mais ou menos 3 anos, então eles fariam a plantação, fariam a colheita e o valor seria dividido, o valor da colheita seria dividido 50% para o senador vergueiro, o proprietário, e 50% para os colonos. Só que esse sistema de parceria acabou não dando certo, por quê? Porque o senador vergueiro, ele também queria cobrar dos colonos os custos de transporte e estadia desses colonos, e cobrava juros sobre esses custos. E acabava que os colonos se viam endividados e nunca conseguiam pagar suas dívidas. Então acabava virando uma espécie de escravidão, certo? É interessante isso. E é interessante colocar também que justamente essa época do Império é uma época em que começa uma transição muito importante na história brasileira, que é a transição do sistema escravista de exploração do trabalho para o sistema assalariado de exploração do trabalho. Tá? E essa transição ela acontece por fatores externos e fatores internos. Tá? Fator externo. Havia, desde que o Brasil se tornou independente, tá? Talvez antes, da época ainda que o Brasil era colônia, o Reino Unido, a Portugal, a Inglaterra vinha pressionando o Brasil para o Brasil parar de importar escravos e para o Brasil acabar com a escravidão. Havia essa pressão e vocês sabem o motivo, já falei nas últimas videoaulas. A Inglaterra queria mercado consumidor. Tá? Não dá para desprezar o fato de que na Inglaterra tinha um movimento a favor da abolição, o pessoal que era cristão. Eu acredito nisso, eu acredito que essas pessoas eram sinceras e tal, mas assim, né? O fator que realmente moveu as coisas foi o fator econômico, o interesse econômico, comercial dos ingleses em ter mercados consumidores para suas mercadorias industrializadas. Tá? Não dá para descartar isso. Então havia essa pressão externa por parte da Inglaterra. Muitas regiões do mundo já tinham abolido a escravidão, a América Espanhola é um exemplo. Né? No decorrer desse período, em 1863, né, vai vir a 13ª emenda, a famosa 13ª emenda, que, né, de tempos em tempos ela vem à tona aí em discussões sobre a questão do racismo lá nos Estados Unidos, principalmente quando uma pessoa negra é assassinada pela polícia, né, etc. Mas é isso, né? Era um contexto em que a escravidão estava sendo combatida, né, pelo mundo, por razões de interesse econômico-comercial, por razões também de valores, né? Valores liberais cristãos, certo? Não dá para descartar, fatos, né? Enfim, e aí, internamente também, né? Havia algumas questões acontecendo, né? Vamos lembrar que o Brasil, antes mesmo de se tornar independente, ele estava preso a um tratado em que a Inglaterra ela podia exportar mercadorias para o Brasil pagando uma taxa de 15% sobre o valor das mercadorias, certo? Então, quer dizer, era extremamente vantajoso para a Inglaterra, era vantajoso para os consumidores aqui do Brasil, né? Mas era desvantajoso para o Estado brasileiro. Por quê? Porque o Estado brasileiro acabava arrecadando pouco em função desse tratado. O Brasil importava muito na Inglaterra, e havia muito recolhimento de taxas sobre essas mercadorias importadas. E era um momento que o Estado brasileiro precisava de recursos. Tá? O motivo fundamental era esse, o Estado brasileiro precisava de recursos. E aí vem, né, um ministro da Fazenda, né, do Império, chamado Alves Branco, e ele cria uma tarifa, certo? Que é a tarifa Alves Branco. Tá? Essa tarifa Alves Branco ela aumentava o valor sobre as taxas, sobre as mercadorias importadas na Inglaterra, de todos os países, da Inglaterra também, certo? Com qual finalidade? Com finalidade de arrecadar financeiramente para o Estado imperial. Era dinheiro, que, né, não era mais nada. Só que a Inglaterra ficou muito chateada, vamos dizer assim. Os governantes ingleses queriam que o Brasil mantivesse aquela taxa anterior, aquela tarifa anterior. Só que os ingleses não podiam interferir nisso. E aí o que os ingleses começam a fazer?
Já que eles não estão quebrando o nosso galho desse lado, nós também não vamos quebrar o galho deles do lado de lá. Isso por quê? Porque o Brasil vinha empurrando a questão da proibição da importação de escravos há muito tempo. Né? De 1830, ainda do primeiro reinado, a famosa Lei para Inglês Ver, que foi uma lei estabelecida pelo Dom Pedro I que proibia a importação de escravos no Brasil. Ninguém nunca respeitou essa lei, né? Por isso que ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Por quê? Porque foi uma lei criada para atender a uma pressão inglesa, mas que nunca foi cumprida. Só que os ingleses, sabendo, né, que o Brasil importava muito da Inglaterra, os ingleses não eram tão bobinhos assim não, eles só se fingiram de bobos porque a situação ainda era vantajosa para eles. A partir do momento que o Brasil suspendeu aquelas vantagens comerciais para a Inglaterra falou, então tá, então vamos começar também a pressionar esses caras a não importarem mais mão de obra da África. E aí vem o Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. Foi uma lei criada por um ministro inglês chamado Aberdeen, em que a marinha inglesa ficava autorizada a caçar no Oceano Atlântico navios que praticassem o tráfico de escravos, principalmente navios brasileiros. Então começa uma caçada a navios, né, de tráfico negreiro nessa época. Tá? De 1845 até 1850 começa, né, essa verdadeira caçada, né? E houve episódios verdadeiramente vergonhosos para o Brasil em que navios da marinha inglesa entravam nos portos brasileiros, iam lá e aprisionavam navios negreiros, né? Conflitos, houve até um combate aqui na Ilha do Mel, né, entre a marinha inglesa e a guarnição de um forte do exército que tinha ali na Ilha do Mel, né? O pessoal ali da Ilha do Mel ficou revoltado com isso e também atacou a marinha inglesa, né? E a marinha inglesa fugiu, né? Nesse dia a marinha inglesa fugiu para os brasileiros, né? Enfim, então houve episódios assim lamentáveis, né? Em função disso, conflitos mesmo. O Brasil chegou a romper relações com a Inglaterra em função desses conflitos. Houve a questão Christie, né? Que foi um embaixador inglês que tinha no Rio de Janeiro que era de dar no dedo na cara dos brasileiros, né? Por conta dessas questões e também porque no meio desses conflitos houve um afundamento de um navio mercante inglês do litoral do Rio Grande do Sul que acabou sendo saqueado por brasileiros, e essa questão quase levou a uma guerra entre o Brasil e a Inglaterra e foi inclusive arbitrada pelo rei da Bélgica na época, Leopoldo I, e ele acabou inclusive dando ganho de causa para o Brasil, né? Enfim, né? Houve toda uma questão diplomática muito séria, né? E no final, para resolver a questão, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu definitivamente a importação de escravos pelo Brasil, né? Porque foi uma lei que foi estabelecida e o Eusébio de Queiroz, ele tomou a frente, ele era ministro da Justiça, ele tomou a frente no sentido de coibir mesmo. Entendeu? Acabou o tráfico de importação de escravos pelo Brasil, certo? E essa medida, ela é importante por quê? Porque ela inicia um conjunto de transformações socioeconômicas aqui no Brasil, né? Então a mão de obra escrava, ela para de ser substituída, ela para de ser reposta, certo? E aí é que começam, né, na verdade, as iniciativas no sentido de estimular a imigração, certo? Então, já que a gente não pode mais importar escravos, vamos começar a chamar imigrantes para usar na agricultura, né? E além disso, também aqueles que não abriam mão da escravidão começam, já que a gente não pode importar da África, vamos importar de outras regiões do Brasil. Então, o sul do Brasil, né, especialmente a província de São Paulo, começa a importar escravos do Nordeste, que é uma região economicamente estagnada. Então, o Nordeste começa a vender escravos para o Brasil, né? E alguns outros agricultores de São Paulo também falam, não, a escravidão já foi, e aí eles começam a estimular a vinda de imigrantes, certo? Então começa esse movimento em função da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. 1850, portanto, é um ano de virada, é um ano de mudança de chave, certo? Ainda mais porque nesse mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz veio a famosa Lei de Terras.
tá? Que era simples, né? É o seguinte, até então, para um cidadão ter escravos, não, ter a terra, ter a posse da terra, ele podia receber como doação do Estado, né? As famosas sesmarias. Ele podia lá fazer um pedido e ocupar aquela terra era dele, certo? Era meio que assim, tá? O Estado doava as terras, até porque o Brasil tem muita terra até hoje, né? E naquela época tinha muito mais ainda, né? Terra sem dono, né? Por assim dizer. Então era fácil obter a terra, né? E no Brasil tinha muitos poceiros, né? Que é aquele cara que ocupa a terra, né? Não faz nada, fica lá, cria sua família, planta. Tinha muito isso, né? Sitiante, poceiro, esses caras assim. Então veio a lei de terras. Aí o que estabeleceu a lei de terras? A lei de terras mudou essa questão da terra. A partir daquele momento, todas as terras devolutas, que são aquelas terras sem dono, né, que pertencem ao Estado, toda terra que não tem dono pertence ao Estado. Então, e são chamadas de terras devolutas. A partir da lei de 1850, da lei de terras, as terras devolutas, elas só poderiam ser distribuídas às mãos particulares de um indivíduo, por exemplo, se esse indivíduo pagasse por ela, tinha que comprar a terra, certo? E aí, gente, vai haver uma mudança, tá? Nesse sentido. Em primeiro lugar, que a terra vai virar uma mercadoria, algo que, né, uma mercadoria é algo que você pode comprar. Então a terra ela vai se tornar uma mercadoria. Em segundo lugar, o acesso à terra vai se tornar restrito a quem tem dinheiro, entendeu? Então vai criar mais um fator de desigualdade na sociedade brasileira, que é esse, né? Que é a dificuldade de acesso à terra para a maioria da população. Imagine, ex-escravos, né? Tinha muito ex-escravo no Brasil, não era só escravo, tinha muito ex-escravo. Imigrantes que eventualmente quisessem vir para o Brasil, né? Se não tivessem condições financeiras, eles não teriam acesso à terra, tá? Então essa foi uma maneira dos grandes proprietários de terra, dos latifundiários, donos de escravo inclusive, através dos seus representantes na Assembleia Geral do Império, de coibir uma distribuição maior da terra. Por quê? Porque esses caras, eles queriam a imigração para quê? Para usar nas suas propriedades, para usar a mão de obra nas suas propriedades. Se os imigrantes fossem começar a chegar para pegar terra aqui, né, não seria vantajoso para eles, certo? E vamos lembrar, Partido Liberal e Conservador representavam basicamente o interesse dos latifundiários brasileiros, né, dos donos de escravos brasileiros, entendeu? É por isso que as coisas ocorreram dessa forma. Eles só acabaram com a importação de escravos porque foram pressionados, certo? Tanto é que eles acabaram com a importação de escravos, mas eles não acabaram com a escravidão. A escravidão vai sobreviver mais algum tempo aqui no Brasil, ok? E aí, em relação à imigração, né, eu mencionei com vocês o sistema de parceria, que é aquele do 50-50, que não era bem 50-50, porque, né, 50%, 50%, porque o parceiro, né, no caso o imigrante, ele chegava já endividado, e ele nunca conseguia pagar sua dívida com o seu empregador, né, mas foi o sistema de parceria, né, em que o indivíduo trabalhava, e 50% do que ele produzisse ia para o dono da propriedade, 50% ficava para ele. Essa é a tal da parceria, tá? Um outro sistema também criado para estimular a imigração foi o colonato, né? Que era um sistema que estipulava um salário fixo a ser pago para o camponês, né? E, além disso, participação nos lucros do dono da terra, né? Então, se o dono da terra vendesse bastante, lucrasse bastante, né, uma parte desse lucro ia para as mãos dos seus empregados, né? Esse é o sistema do colonato. Então, foram esses dois sistemas que foram estabelecidos na província de São Paulo, que basicamente era isso, era usar a mão de obra do imigrante no trabalho da cafeicultura, né, no trabalho do café, certo? Eu mencionei a experiência do senador Vergueiro, que foi uma experiência de parceria que não deu certo, né? Teve até rebelião, né? O pessoal lá, os imigrantes alemães e suíços não aceitaram muito bem, né? Se rebelaram, né? Foi um negócio ali meio complicado, até o pessoal voltou para casa depois dessa, né? E o governo, em função dos maus tratos que alguns imigrantes alemães sofreram aqui em São Paulo, o governo da Prússia chegou a proibir que prussianos saíssem na direção do Brasil. Foi um negócio sério, né?
Só que aí, depois que passou essa experiência, né, principalmente depois da Guerra do Paraguai, né, que vai ser o tema da nossa próxima videoaula, começou a chegar um grande número de italianos para São Paulo, né? Aí eles já começam a chegar, né, diferentemente desses imigrantes alemães e suíços do início do século XIX, os italianos chegam já para um regime de colonato, né, que era, digamos assim, mais aceitável por parte dos imigrantes, certo? Então, houve basicamente esses dois tipos de... Houve, na verdade, basicamente dois tipos de imigração para o Brasil nessa época. A imigração subsidiada por particulares, né, que eram, né, os grandes proprietários de terra, de São Paulo principalmente, né, que pagavam por tudo, por transporte, alimentação, estadia, chegada no Porto de Santos, hospedaria dos imigrantes na cidade de São Paulo, certo? Até eles chegarem às plantações do interior de São Paulo, né? Tem esse sistema, né, que é particular, e teve o sistema subsidiado pelo Estado também, né? Houve a imigração subsidiada pelo Estado, que foi direcionada para outros lugares, e não para São Paulo, né? Houve imigração subsidiada, por exemplo, para os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por quê? Porque havia preocupação do Estado brasileiro de colonizar mesmo, de ocupar essas regiões, porque era uma região potencialmente delicada, né, nas relações com os países do Rio da Prata, né? Sempre houve uma grande possibilidade de guerra do Brasil com a Argentina, como de fato acabou acontecendo uma vez, né? Mas as relações do Brasil com a Argentina eram tensas, né? E com o Uruguai e com o Paraguai às vezes ficavam tensas. Então, por conta disso, o governo imperial estimulava a imigração para essas regiões para ocupação mesmo de terra. Outro lugar também que contou com experiência de imigração subsidiada pelo Estado foi o Espírito Santo, certo? Que, né, ali sempre foi problemático, porque ali tinham os índios aimorés, né, naquela região, que eram extremamente violentos ali, né? Então foi uma tentativa também de se contrapor, né, essa resistência indígena ali no Espírito Santo, né? E também na região serrana do Rio, né, aquela região de Teresópolis, Petrópolis, também houve experiências com imigrantes alemães, suíços e também italianos, certo? Então foi a imigração subsidiada pelo Estado, em que o Estado, né, contrariando até um pouco a lei de terras, o Estado dava a terra para esses imigrantes permanecerem no Brasil, certo? Pequenos lotes de terra, mas dava, né? Uma outra coisa que é importante observar é o seguinte: por que o imigrante europeu, né? Porque havia na época, né, o pensamento racista, né? Se acreditava que pessoas brancas eram, no mínimo, intelectualmente superiores a pessoas que não fossem brancas. O tal do amarelo, que é o oriental, né, o índio, né, o negro, né? Então havia essa noção, essa falsa noção de que pessoas brancas trariam uma melhoria genética para o Brasil, a tal da eugenia, né? Então a eugenia motivou esse estímulo à imigração europeia para o Brasil, né? Então, no fundo, era a tentativa de embranquecer o Brasil através da imigração, porque as pessoas tinham um pensamento racista, tá? Então isso é um fator, tá? Um fator importante, porque que vai estimular a imigração europeia para o Brasil, tá? Por fim, tá já acabando aqui, olha, o tempo, ó, vocês estão vendo como, né, o tempo foi rápido. Então, assim, para encerrar, esses acontecimentos dessa época aí, que vão de 1840 a 1864, trouxeram para o Brasil uma grande diversificação econômica, tá? Além da questão do café, da expansão da economia do café, que foi uma novidade, tá? O que acontece? Também a lei Eusébio de Queiroz, certo? Que proibiu a importação de escravos aqui pelo Brasil, ela também teve um efeito colateral que foi positivo para a economia brasileira. Qual foi esse efeito colateral? Veja bem, o tráfico de escravos era uma atividade muito lucrativa. Pessoas que lidavam com o tráfico de escravos, geralmente, eram pessoas muito ricas, tinham muitos capitais nas mãos. De repente, essas pessoas
não podiam mais fazer aquilo que faziam, né, que era traficar escravos, e tinham uma grande quantidade de capitais nas mãos. E o que essas pessoas fizeram? Elas começaram a investir o seu capital em outras coisas, em outras atividades. Uma delas foi a atividade industrial. A atividade industrial estava propícia naquele momento, por quê? Por causa da tarifa Alves Branco, que aumentou o preço de mercadorias importadas de fora, né? Então, né, nada mais lógico do que esse pessoal começar a investir em indústrias aqui no Brasil. Então, 1850 também é o start do processo de industrialização do Brasil, né? Então o pessoal começa a criar fábrica de roupa, calçados, tecidos, bengala, chapéu, essas coisas que até então eram importadas, elas começam a ser fabricadas no Brasil, certo? Uma outra coisa que é importante também é que esse capital vai ser usado também em melhorias urbanas, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né? Basicamente no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades, né? Iluminação pública, né? Que o pessoal investe na iluminação pública e tem um retorno a médio ou longo prazo, né? Iluminação pública, transporte público, também construção de ferrovias, né? Começam a ser construídas ferrovias com esses capitais, também com capital brasileiro associado com capital inglês, principalmente, né? Começa a construir ferrovias, né? Nesse contexto é que emerge a figura famosa e folclórica, figura do Barão de Mauá, que foi um industrial, um investidor, um cara, assim, um empresário acima da média, né, no contexto brasileiro, que de tão destaque que ele conseguiu com suas atividades, que ele recebeu inclusive o título de barão, né? Um barão das indústrias, né, por assim dizer. Era um cara que tinha negócio não só no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, tinha investimentos, né? Então era um cara, assim, realmente acima da média, né? Então ele se destacou justamente nessa época, né, de grandes transações de capitais que começaram a aparecer na economia brasileira em função da proibição da importação de escravos. Eu até estava lendo, teve um empresário também desse contexto lá em Pernambuco, o Delmiro Gouveia, né, um industrial também que alcançou bastante destaque. Então, pode-se dizer que essa época é uma época de diversificação da economia brasileira e do início do processo de industrialização do Brasil. E também, junto com a industrialização, vem a urbanização, surgimento de novas cidades e crescimento das cidades já existentes, né? Também é uma consequência aí dessa virada, né, de 1850 para frente, né? Essa mudança de chave, né, no sistema socioeconômico brasileiro. Ok? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Novamente, eu não consegui fazer em pouco tempo, tá aí 1h e pouco, tá? Vou encerrar por aqui, mas enquanto vocês não estiverem reclamando disso, também eu não vou mudar, né? Eu quero ouvir o que vocês têm de críticas e observações a fazer sobre essas aulas que eu estou disponibilizando no YouTube, tá? Forte abraço a todos e ainda não recebi dúvidas. Aguardo dúvida dos senhores. Eu estou fazendo a minha parte. Espero que vocês façam a parte de vocês, que é me apresentar dúvidas, vir falar comigo, né, dizer o que está preocupando vocês e para a gente vencer junto essa caminhada. Forte abraço. Tchau.